Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Flash, quarta-feira, véspera de feriado. Temos uma manhã muito agradável aqui em São Paulo e eu espero que todos tenham um excelente pregão, que a Top Traders possa ser uma variável importante na sua caminhada. Então, bolsas americanas abrem daqui a pouquinho, 20 graus em São Paulo, dia 20/4/2022. Vamos em frente, firmes na luta. Se você puder se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e falar da Top Traders para os seus amigos que gostam da Bolsa de Valores, eu fico muito grato, muito honrado e assim ajuda a divulgar o nosso trabalho, queridos. Eu vou iniciar aqui as atividades comentando, né, os nossos amigos do YouTube, atendendo seus pedidos. Mas antes disso, como é tradicional, eu vou colocar aqui o livro de ofertas, o IM 22, o de Maresias 22, eu falaria em comprar a 116.715, 116.700. Bingo, 116.700 compra. Eu acho que daria, falando no raciocínio intraday, né, eu acho que daria para falar uns 700 pontos aí para o movimento intraday, então comprar 116.700 para entregar 117.400, ok? O mercado abriu firme, foi na parte alta de um canal de baixa, que a gente pode ver aqui delimitado pelas linhas azuis. Ontem, quando o Maresias 22 ele veio na base do canal, eu tirei uma foto da tela do meu computador e coloquei o estudo no Telegram. Aqui ele fez um fora da... Não chegou aí fora da banda. O que ele fez foi um rompimento falso de 116.240. Aí ele marcou um martelete sobre a linha de retorno, né, a linha inferior do canal. E a partir daí começou um movimento importante, ele chegou a subir, se você pegar da mínima para a máxima do dia, mais de 1.000 pontos. Aí hoje abriu firme, testou novamente a parte alta, não precisa nem falar que é o ponto a ser batido, né? A linha superior do canal, tem gaps para puxar preço. E eu acredito hoje no fechamento positivo. Eu acredito que hoje o mercado ele vai buscar ali região de 117.400, 117.500, assim sendo, ele romperia, no caso, esse topo, né, anterior e a própria máxima de hoje, 117.410. Então, eu acho que busca e rompe o 117.410, se bobear, fecha esse gap a 117.585 ainda hoje. Falando de um outro ativo que nós temos posição, né, milho. Enquanto eu vos falo, tomo o meu The Summer Edition sabor pitaia aqui do Red Bull. O milho, ele rompeu a primeira resistência, 89,39. E deve romper hoje 91,90. Qual que é a nossa ideia? O preço médio, ele varia de um aluno para outro que a gente entrou no mercado. O milho dá umas pancadas para cima e para baixo. Meu preço médio é 88,80. Se a gente vender a 100,80... pode ser considerado praticamente um alvo ali. A gente está falando em R$12 de lucro, vezes 450, porque são 450 sacas por contrato. Eu estou com 15 contratos. Esse é o meu objetivo financeiro na operação, caso vá a R$100,80. Por enquanto, né, a operação começou a dar lucro agora, está 91,53, menos 88,80. Tem aluno que está com preço médio melhor, vezes 450, vezes 15. Então, no momento, o meu lucro R$ 18.500 aproximadamente na operação. Mas ainda tem chão para subir, eu estou bastante otimista. Legal. E margem, pessoal, a margem está em torno de 2.700. Agora para o swing trade do milho. Mas isso varia de acordo com o próprio milho, com a volatilidade, mas está em torno de R$ 2.700.
Pode usar carteira como margem, pode usar dinheiro ou renda fixa também. Então, nosso querido amigo Antônio Santos, ele diz ali o seguinte: boa tarde, mestre Wagner, a Tupi 3 está fazendo um movimento de reversão muito interessante. Mestre, pelo seu conhecimento dos movimentos do ativo, pergunto, a Tupi tem força para retornar ao topo da região de 26? Sempre agradecendo seu ótimo trabalho, mestre, quem muito nos ajuda, compreender os movimentos, muito grato, alunos maravilhosos como você são a nossa razão de ser. A gente procura manter um alto nível aqui de relacionamento entre os alunos, com valores familiares, por isso que a gente tem público desde molecada, adolescentes mesmo, e eu sei lidar muito bem com adolescentes, com jovens, né? Eu tenho 43 anos, meu filho tem 23, então eu diria que é uma das minhas especialidades, e eu me dou muito bem com a melhor idade. Eu tenho um respeito, um carinho muito grande, né? Tem a minha madrinha, que é uma das pessoas que eu mais amo, que tem 84 anos, a minha tia também, irmã do meu pai, que tem 85, então... isso sem falar na idade média aí da Bolsa, que está entre 25 e 50 anos. Então eu procuro me comunicar com todos os públicos, né? Nós temos êxito nisso. E a Top Traders tem um público feminino muito vasto, né? Pelo respeito que a gente trabalha, pelos valores, princípios. Também os esposos indicam as esposas para acompanhar o trabalho, os pais indicam as filhas. Isso me honra, porque indica que a gente está no caminho certo. Nós nunca seremos uma grande comunidade, no sentido de número, né? Porque nem todo mundo está disposto a ouvir aquilo que tem que ser dito e a viver uma experiência real na Bolsa, mas a nossa comunidade ela é engajada, tem alto nível de comunicação, de reflexão, e a gente procura trabalhar com alto nível de consciência. E eu tenho a honra de estar à frente desse grupo maravilhoso. Antônio, sobre a Tupi, eu tenho uma história famosa, assim, a operação que me deixou, digamos assim, mais conhecido, né? Foi a da Gerdau, mas eu fiz uma operação uma vez, rompimento falso aqui 1681, eu acho que foi em 2009, foi quando lançou o filme Avatar. Meu filho foi comigo para BH, a gente entrou em Tupi numa imersão, mas os alunos cientes que era swing trade, né? Cara, explodiu assim na época. Então a gente deu um lucro muito forte. A gente chegou a fazer um termo na época, mas não termo multiplicado por 10, um termo 2 vezes e meia, o valor colocado como margem, e a gente foi muito bem. Então eu tenho doces lembranças sobre esse ativo. O que eu posso dizer é que ela tem provável gap de fuga, 2 barras elefantes e é compra, né? Administrar para quem está no barco, para quem não está. Só que como é que eu trabalharia com Tupi? Eu trabalharia com meio lote hoje e meio na sexta para compor um bom médio. Eu gosto de trabalhar assim quando o ativo está um pouco esticado, longe de média. Então eu acho sim que ela tem potencial para buscar algo perto dos 26, né? Aí eu vou trazer aqui um gráfico semanal, né? Alguma coisa em torno dessa região que você está comentando. Ainda mais fechar uma semana com uma barra dessa, uma barra de ignição elefante, então o otimismo é muito grande. Pessoal, como vocês sabem, eu mudei há pouco mais de 2 semanas, eu estou recebendo alguns prestadores aqui, está chegando um móvel de cá, um acolá, instalação disso e daquilo. O prestador falou que vai chegar às 11. Se eu ficasse esperando ele ia chegar às 11h30, é sempre assim, né? Como eu comecei a gravar, provavelmente ele vai chegar antes das 11. Aí se ele chegar, eu vou atender, aí eu paro de gravar e depois eu volto. Vamos ver se dá tempo. É sempre assim, né? Então, é a vida. A Top Traders é a vida real. Aqui não tem maquiagem. João Vinícius, bom dia, querido Wagner. Se for pelo desenho da figura, o mini índice nesse momento apresenta um martelo. Ele colocou isso ontem, né? Praticamente fora da banda. Perfeito. Indicaria uma reversão. Você conseguiu ler de forma inteligente a situação. Creio que essa queda seja resultado de notícias internacionais por causa do feriado. Por causa do feriado, sim. E ontem sim, tinha um cenário... Só que ontem, por exemplo, as bolsas americanas subiram, né? Eu acho que greve de servidores, esse rombo de 25 bi que foi ventilado no final de semana e as commodities fracas ontem acho que foram as razões principais e só não caiu mais por causa da Petro. Então o que o nosso querido amigo está viu foi... Ele é muito esperto, muito inteligente, como é o comportamento padrão dos nossos alunos que são maravilhosos, né? Ele compreendeu aqui, ele está de parabéns. Eu acho que quando o aluno
o trader ele tem uma perspicácia de entender esse movimento aqui, ele tem que ser reconhecido e elogiado para incentivar no seu desenvolvimento. Então, parabéns ao João e vamos em frente, firmes na luta. Nosso querido amigo Carlos, não precisa nem falar que é flamenguista, né? Tá sempre conosco aí, fazendo estudos excepcionais que muitos somam para a nossa comunidade, me deixa muito feliz. Vamos ver o que ele diz hoje aí para nos brindar com o seu conhecimento. Boa tarde, professor Wagner, tudo bem? Tudo ótimo, Carlos. O mercado hoje parece encaminhar para o 113,585, onde está a média de 200 períodos, que sabe recuperar fôlego para retomada. Acho que ele está falando do mercado à vista, né? Seria a cena política o drive que impactou negativamente nossa bolsa? Não. Eu acho que foi uma conjuntura de fatores, commodities, servidores e também a questão fiscal, né? Minério está lateral há 2 semanas e vale apanhando bastante. Genial. Tua leitura é perfeita. Por quê? Primeiro, né, eu gosto sempre de dar a máxima atenção ao aluno, sem pular pontos que eles pontuam ali pelo respeito e carinho que nós temos. Então vamos falar por partes, né? No semanal, o Ibovespa está perto da média de 21, isso é interessante. Quando a gente traz para o gráfico diário, ele está abaixo das 2 médias, isso preocupa um pouco. Tem que reagir porque só tem candle vermelho aqui. Quando ele fala da média de 200 no Ibovespa, ele está falando disso aqui, ó, dessa linha. Eu acho difícil, mas não é uma possibilidade descartada. O que me preocupa um pouco assim, Carlos, é que se começar a cair, vai começar a mirar essa LTA aqui, né? E aí seria a bingo, viria no ponto que você comentou, que é uma retração de FIBO também, colada na média e tem ali uma LTA. Esperamos que não. Que segure aqui na retração 50%. E a Siri aqui no meu celular está viva. Então agora, lembra que eu comentei ontem na gravação, ó, na hora que abrir, o mercado vai pular para 117 mil pontos. E eu penso a mesma coisa hoje. Agora está abrindo as bolsas americanas, eu acho que o mercado vai pular para os 117 mil pontos daqui a pouquinho, 117.100 talvez. Muito bom, caro amigo Marcos Pereira, caro professor Saúde e Paz, vamos que vamos. Professor, será que é forçar demais ao afirmar que temos uma cunha de baixa no mini índice gráfico de 30 minutos a partir do dia 12 de abril? Poderia fazer esse estudo? Obrigado, disponha. Forte abraço a você também. Fúria, seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes, querido, que Deus nos abençoe. Então, o nosso querido amigo, ele fala do gráfico de 30 minutos no mini índice. Daqui a pouquinho vai bater o 117 ali, antes de terminar a gravação, acredito. E ele fala desde o dia 12, né? Desde o dia 12. Uma cunha. Havia uma cunha aqui. Ela foi rompida, mas abortou. Seria isso. Eu acredito que é isso que o nosso querido amigo está comentando, né? Por que é uma cunha, caríssimos? Porque as retas não são paralelas. Só que é que assim, existe uma corrente da análise técnica que pega a amplitude da cunha e projeta a partir do rompimento. E o fato de ser em gap não enfraquece o padrão, não. E uma outra corrente que fala que o objetivo é o início da figura, que no caso seria 119,435. Como foi acima e não sustentou, aí teria ocorrido aqui um rompimento falso, né? Muito boa a tua observação, parabéns. Muito bom. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para falar para vocês coletivamente aqui. Acho que está tudo certo. Eu acho que eu recebi 2 directs e uns 3, 4 e-mails perguntando se a gente trabalha na sexta-feira. Pessoal, a gente trabalha tanto na sexta quanto amanhã, né? Amanhã funciona o mercado americano, Top Traders Non-Stop. A gente trabalha direto porque aqui para nós o trabalho é uma dádiva, né? É um prazer, então a gente vive a bolsa intensamente, vamos trabalhar todos os dias. Tomás Bolzan, bom dia, professor. Primeiramente, gostaria de agradecer pela resposta ao meu comentário da última vez que vim aqui. Sempre respondo todos os comentários, né, com muito respeito aos alunos.
Eu gosto de responder os comentários porque aí nós temos a oportunidade de aprendermos juntos, né? E caso eu não saiba, eu tenho a humildade de pesquisar e depois trazer a resposta, né? Em segundo lugar, como vês o mês de maio? Ó, ótima pergunta. Tem essa história do Sandman Go Away, que diz que os americanos saem de férias em junho em maio, né? E junho e voltam só em julho. Talvez precificando a incerteza da eleição. Forte abraço. Como o mercado ele vem de uma ideia de recuperação, eu não acredito que tenha um maio fraco. Mas se a gente perceber alguma coisa e achar que tem que virar a mão para venda, por exemplo, e comprar dólar, o faremos. E aí a gente vai retroalimentando nossas carteiras. Sua pergunta é pertinente, inteligente, eu agradeço a participação. E hoje tem Corinthians contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. Como eu comentei ontem, tem um amigo do meu filho que joga lá na Portuguesa e vai ser um grande jogo, né? Eu adoro futebol e o Real Madrid será campeão da Liga. Bom, vamos colocar aqui o gráfico diário. Isso aqui é uma BDR, né? Da NVIDIA Corporation. Vamos estudar um gráfico que vinha em tendência de baixa. E ele passa aqui uma ideia de inflexão com simetria altista, com 2 gaps, né? Olha, entre a compra e a venda eu compraria. Eu acho que está bem descontado. Tecnicamente o stop está abaixo de 20,41 e está rompendo a média de 5 e tem cara, focinho e orelha aqui de um eixo de W a 22,36. Né? Eu não esperaria o rompimento, que aí se romper você vai esperar voltar e aí dispara. Mas eu nesse ponto aí eu seria comprador. Eu acho que faz sentido. Perfeito? E um grande abraço, excelente dia ao nosso querido amigo Clóvis. Marcelo Fernando Bonassi, ele pede Cogna, é uma das ações mais operadas, mais famosas entre as pessoas físicas, né? A ação disparou, né? O setor como um todo, ele vive um momento predominantemente de recuperação. E eu prefiro YDUQ 3, né? Eu sempre faço questão de... eu acho que quando eu falo que eu prefiro YDUQ 3 é uma questão de coerência, né? Porque, mas a Cogna subiu e ela não. Mas eu entendo que ela tem como precificar bons fundamentos ainda. Ainda mais com a YDUQ dando a impressão que vai formar fundo e a Cogna um pouco descolada, né? Eu prefiro YDUQ. Agora, tecnicamente, essa barra elefante é interessante, mas eu prefiro YDUQ. A minha preferência acho que tem um potencial bem maior. A Cogna rompeu um triângulo em gap, mas eu entendo que quem tem Cogna dá para ir tocando o barco aí que ela promete. Mas eu prefiro YDUQ 3. Ok? Eu acho que é interessante dizer isso, senão o aluno fala, pô, o professor está falando que Cogna é uma ótima oportunidade, mas a gente sabe que ele prefere YDUQ, né? Então, pô, né, eu acho que tem que ser coerente. Né? Então, eu acho que essa é a ideia. Certo? E aí ele diz aqui, boa noite, Wagner, prazer em voltar. Você deve estar sabendo que o macro do Tacados está à venda. Não estou. Eu confesso que não, por isso que eu falo que nós aprendemos juntos aqui. Imagina quem pode comprá-lo, o Grupo Mateus talvez, é uma possibilidade. Vamos monitorar, se isso ocorrer, será bom ou ruim para o papel. Tudo depende. Quando tem uma fusão, uma aquisição, depende dos valores, da forma de pagamento, a natureza da fusão. Mas se ocorrer, eu acho bom, porque o macro é muito bem posicionado, né? É pioneiro nessa ideia de atacarejo, mas principalmente atacado, no caso do macro. Eu lembro quando eu era garoto, ir ao macro era um privilégio, o Suns Club, então nem se fala, tinha que ter uma carteirinha. Meu pai, por exemplo, tinha lanchonete, aí tinha um CNPJ, o pessoal da família pedia, eu lembro bem dessas histórias. Falando em Gemate, está subindo, né? Acho que é a melhor ação do setor, pinça de fundo. Legal, então vamos... A gente falou do milho. Vamos falar das bolsas norte-americanas, né? Então, primeiramente, Bovespa em dólares. Um movimento chato, né? Em torno da média de 21. Já é
possível aqui um movimento de recuperação, na minha opinião, mas tem que começar agora com feriado, eu não sei até que ponto os investidores estão dispostos, né, a tomar posição. Algo que chama bastante atenção, dois ativos que a gente acompanha diariamente chamam a atenção. O DXY, se fechar assim, é um sinal de topo importante, aí pode indicar uma retroalimentação da baixa do dólar, né? Quando eu falo que o Brasil é a bola da vez, isso passa, sim, pela queda do dólar, né? Então o DXY montando o topo, ele pode ajudar a derrubar o dólar. O dólar não consegue segurar nesses fundos anteriores. Eu acho que não segura mesmo aqui no 4643, já está abaixo, o destino 4.613, talvez hoje, dependendo do livro bege, né? Então a gente pega aqui o intraday do dólar, tem um oco, canal perdido, eu vou até apagar, mas a gente vê que são figuras de baixa e tal, tem um domínio vendedor, hoje fechou o gap, mas aí logo em seguida teve pressão vendedora e agora está sobre uma LTA testando a mínima de ontem, que deve ser perdida a 4.653.500. Então o viés de baixa no dólar, ele é evidente na minha opinião, e o DXY em queda pode reforçar essa ideia. Um dos embasamentos do Teoria Brasil Bola da Vez. Fluxo para mercados emergentes tem um oco meio escondido aqui, precisa reagir a partir desse ponto. É um ponto interessante para reação, já corrigiu bem. Se não começar a subir, ele já fica com cara com viés de queda, né? Precisa ter uma reação no curto prazo. E na Europa nós temos alta, né? Eu até comentei no Telegram. Há um pequeno pivô de alta acionado no rompimento de 114.200. No Eurostock 50 há um ombro, cabeça a ombro invertido, que está sendo praticamente rompido. Se você considerar a neckline aqui nos picos dessas máximas, é um padrão de alta. E nós temos Bolsa da França rompendo o pivô de alta, a máxima do dia 14 de abril a 6.607. E aí tem Bolsa do Reino Unido, ela já tem um viés de alta, está dormindo aí a Bolsa do Reino Unido, né? Dormindo com viés levemente altista, então sem novidades. E aí nós temos o EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York, um movimento praticamente espelhado aí do Bovespa em dólares, precisa reagir a partir dessa região. Percebam que as médias estão justapostas, né? Se eu trouxer aqui para a tela, o gráfico semanal está na média de 5, então tecnicamente já aliviou indicadores, teria todo o caminho livre para começar a subir a partir de então. Aí chama a atenção o BZQ, ele se arrastou até a média de 21, até aqui é somente um repique. E nós temos o VIX, né? O VIX, ele, desde aqui de cima a gente comentara que deve buscar LTA, talvez hoje. E as bolsas americanas têm um sinal firme. O Dow Jones, uma simetria em V que deve elevar os preços até 35.372 e, consequentemente, romper o triângulo. Eu gosto quando uma figura leva ao rompimento de uma outra macro, que no caso é o triângulo, né? O S&P trabalhando na parte alta no Marobozu de ontem, isso é muito positivo, e o índice Nasdaq pressionado por balanços, principalmente da Netflix, né? Trabalhando na parte alta no Marobozu. Eu acho que vai entrar em terreno positivo e está tudo certo. Uma das boas surpresas de hoje são os títulos americanos de 10 anos, né? Está em queda, mas precisa desenvolver o topo até 2.600 pelo menos para testar a média. Eu tenho a impressão que vai ocorrer, principalmente depois da ata do livro bege hoje. Na verdade, desculpem, eu falei ata do Fed, mas é o livro bege. E a gente tem na tela o petróleo. Eu não acredito, por exemplo, num movimento de alta para estourar pivô no curto prazo. Eu acho que ele fica de lado ou com viés levemente baixista, tanto o WTI quanto o Brent negociado na ICE em Londres. Bom, se o TradingView não... às vezes ele tem travado aí, vamos trazer aqui para os ativos fixos, depois a gente volta. Bom, BBS3, B3SA3
Eu vou até tirar as retrações de FIBO, respeitou e deve romper o 14,94 e testar essas máximas recentes, é o meu entendimento. Ontem, né, apesar do Ibovespa ter patinado, muitas ações subiram, né, a venda foi centralizada em poucos ativos. E hoje BBS3 ela gera oportunidade com esse recuo até a média. Porém, entretanto, todavia, eu vou apagar aqui essa LTA. Eu vou traçar uma outra aqui, tudo bem, mas você tem que ligar os pontos que são mais próximos, né? Pode ser, mas eu vou fazer algo um pouco diferente aqui. Eu acho que pode ser uma referência para nós. A gente tem uma mistura de canal, né? Umas retrações exatamente paralelas, praticamente uma cunha. E traçando aqui retrações de Fibonacci, eu vou renovar aqui as retrações de Fibo, né? Ó, aqui ó, 36,68, 33 com 14. Então 68 e 14. Agora, o feriado atrapalha demais, pessoal. Semana de feriado, então tá na retração de 50%, média de 21%, situação favorável à compra. Ok, Bradesco falhou no rompimento do pivô, mas eu entendo que essa correção gera oportunidade. A volatilidade em Bradesco é muito baixa, né? Agora, um estresse da CLTA aqui não seria nada absurdo, talvez uma oportunidade de compra descontada, só precisa preservar o fundo anterior, a 1898, né? Para não ficar para não desenvolver um pivô de... Então agora pivô de baixo, agora a Bradesco a 19,44 é muito descontada. Aí nós teremos aqui Itaúsa. Itaúsa está abaixo da retração de 38,2. Eu vou apagar para deixar um gráfico mais limpo possível, né? Nesse caso, vamos tentar traçar uma LTA atualizada, né? Se o mercado pesar, ela será alvo, mas eu creio numa inflexão antes disso. É importante que mantenha o preço acima de 10,01, porque aí passa uma ideia de rompimento falso e fundo duplo. Aí temos Itube. Na Itube, a ideia seria que trabalhe acima de 25,97, porque aí passa a ideia de rompimento falso e fundo duplo, né? Aí pode começar a subir até de forma mais acelerada. E tem Sambi. Sambi, na minha visão, mastro bandeira, estamos comprados. Respeitou o topo anterior, estou muito otimista com o ativo. E Bepac idem, né? Bepac sorrateiramente deve romper um pivô de alta aqui nos R$26, ainda hoje. Aí tem Caminho Livre, né? A 28,08 no curto prazo, mas eu acho que vai bem além. Essa é a minha visão. E Positivo é uma das nossas apostas. Ela tem trabalhado há 2 semanas sobre 8,52, que é um topo anterior. Provavelmente uma simetria em U, né? Acumulando para buscar algo aqui em torno de 9,76 ou mesmo 11,48 se o mercado como um todo se animar. E FNC, setor financeiro, ele é o reflexo, né, do marasmo que a gente tem na bolsa no momento. No mercado parado, aí o feriado, né, na verdade não terminou, né, começou semana passada e não terminou. E Mate vai sentindo, na verdade, eu acho exagerado, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, o minério que a gente estava vendo, ele não está em queda exatamente, ele está de lado, né? Se você pega o petróleo também, vamos aproveitar para ver a Bolsa do Japão, ó. Bolsa do Japão, pivô de alta 27.200, rompeu.
E como não teve, os juros foram mantidos na China, o mercado não gostou e derreteu, mas eu não, tem um oco aqui, não acredito que vá muito longe essa baixa não. Aí você pega, por exemplo, o IMAT, está exagerado, né? Então, se a gente for tomar como base somente o gráfico, vocês percebam que ela está exatamente sobre uma LTA. E se eu traçar uma reta que conecta os topos, nós temos um canal de alta e o índice de materiais, que é muito importante para a composição do Ibovespa, né? As ações ligadas a metais, está num ponto estratégico aqui para montar fundo, sobre uma LTA. Aí o IMOB resiliente, eu vejo claramente aqui um pullback, um fundo duplo, deve decolar e subir rumo a essas máximas no curto prazo. O índice de consumo, uma situação interessante, né? Um martelo cuja máxima é 3888 e está exatamente no ponto de rompimento, mesmo a região da média de 5, se o fizer, traz um otimismo muito grande, porque vai passar uma ideia de uma simetria em V com alvo a 4275. Isso é muito, mas muito positivo mesmo, né? Então 427562 aqui seria fantástico, né? Até eu diria que seria um sinal fortíssimo de que o mercado como um todo vai inflexionar e começar a subir de forma expressiva. Aí nós temos um índice de energia resiliente, sem novidades, né? Ok, perdeu esse triângulo, precisa voltar a trabalhar acima de 83.560, né? Já está bem acima disso, aí não passa a ideia do topo duplo. Aí ele vai nos passar a ideia ainda de um provável mastro bandeira, mas aí aqui nós teríamos aquela variação flâmula, né? A seguir, Small 11, provavelmente consolidando fundo na região de 114,56. Mas, como eu falei, é um marasmo total, a Petro, o mercado parado, o mercado volta ao normal só na segunda mesmo. Parece piada isso, mas é uma característica do nosso mercado, de trabalhar de uma forma patética, né, em semana de feriado. Então, é algo que já vem há muito tempo, é irritante às vezes, mas é isso, é uma das características do mercado, trabalhar de forma patética. Tem um dia de feriado na semana, aí o mercado para a semana inteira. Então, aí a Vale, a gente teve dados de produção da Vale ontem, o mercado não gostou, né? Não tem sinal de fundo, né? Por enquanto. O próximo suporte 8063 deve reagir antes disso, mas é uma situação de perda de LTA, de fundo anterior. Quem perguntar, pô, mas por que a Vale está caindo? Dados de produção foram divulgados, o mercado não gostou. China 11 começa a ficar interessante, né, porque está fechando o gap aqui a 5,76, mas não tem sinal ainda, vamos acompanhar de perto. Curi está dentro de um range ali admissível, estreitando bandas. Melnick, idem, né, com uma leve alta hoje, talvez forme aqui um arame cross. E local web, depois da alta de ontem, bateu na média de 21 e está corrigindo, mas eu vejo isso daqui como um fundo em U, com potencial de buscar 10,72 nos próximos dias. Aí a gente tem Gerdau, né? As metálicas em geral hoje estão em queda, mas ela está ainda mantendo o preço acima da LTA, isso é importante. DI, eu entendo que está formando topo. A gente teve aqui uma mistura de pinça, né? Entre os dias 14 e 18, uma pinça, um arame, acho que vai estressar a média de 21 e vai perder essa média. Se isso ocorrer é muito bom para as nossas posições, daí a gente teria um topo mais baixo que o anterior. O dólar a gente comentou, o milho, o mini índice também. Então o Ibovespa, ele está na retração de 50%, um range limitado, candles pequenos, o reflexo do feriado, e o BOVA11, eu vou apagar aqui as retrações de Fibo, deixar o gráfico mais limpo possível. Ele tem um sinal, né, que é um martelete com a máxima 111,17. Se romper, pode iniciar um movimento, sim, de recuperação. Acho que é o caminho mais provável, mas não é mole operar Brasil. Não é mole operar Brasil, especialmente feriado, mas Brasil
porque não é mole operar, oferece oportunidades únicas aqui pelas características inerentes ao nosso mercado. Eu vou fazer a carteira Fly USA, daí amanhã, ou mais tarde, ou amanhã eu faço a Pocket e a Ouro. 3M, ela me traz um otimismo muito grande, entendo como uma acumulação para romper 153,26 e explodir, talvez rumo a 180 dólares nas próximas semanas. Pois daqui a padrão da alavanca, na verdade o padrão da alavanca teria que ter um fundo mais próximo do outro, mas é um fundo mais alto que o anterior, eu vejo mais como um triângulo ascendente. Aí JP Morgan está montando fundo, 2 barras elefantes e hoje trabalhando na parte alta, deve romper a média de 21 e explodir isso aqui. A IGM, ela acionou um pivô de alta no rompimento de 41,34. CAT, a gente está administrando, é uma ação que a gente pode realizar lucro dentro em breve. Apesar que rompeu uma LTB, mas esse sinal aqui é uma shooting star. Mas passa, né, a ideia, um desenho de um mastro bandeira, foi um grande acerto que nós tivemos. Assim como o Deere & Company. O ativo, quando está forte, ele sinaliza topo, mas ele volta a subir. Então nós mantemos por enquanto. Aí temos Apple, que gerou oportunidade nessa queda. Não acredito na continuidade do topo duplo. Ela deve subir e voltar a essas máximas nos próximos dias. XP, o ativo não vai, né? Ontem houve um engolfo, mas é uma ação que pode ser trocada. Mas esse engolfo é um sinal importante. Vamos ver se desenvolve. A Pactual no Brasil me passa mais otimismo que XP lá fora. A AMD também não vai. É uma outra que pode ser trocada, assim como o XP. Eu gostaria de ver, por exemplo, 2 pregões em seguida de alta nos Estados Unidos para ver como é que elas se comportam. Se bem que a XP está mais atrelada ao nosso mercado aqui, mas tem a influência do fluxo lá fora, né? O Mercado Livre a gente não pretende sair, ela corrige e deve voltar a subir. É absurdamente descontado esse ativo. Essa a gente não pensa em trocar. Tesla é uma empresa que me passa com uma desconfiança pelo caráter especulativo. Principalmente se ela esticar alguns pregões seguidos, pode ser trocada por uma ação mais equilibrada. E X é o perfil aqui de CAT e Deere & Company. Ativo forte, ela indica topo tal, e volta a subir, nós mantemos por enquanto. Então, queridos, é isso. Amanhã ou mais tarde eu faço a carteira Ouro e Fly USA. É uma honra tê-los comigo. Hoje, Corinthians 4, Portuguesa do Rio 0. Que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Top Traders, a casa do investidor.